Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade. Um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos Campus Araras e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá estaremos com todos os nossos programas. Este é o de número 31. O 31º programa pode ainda ser comentado no facebook.com.br. Digite Universidade e Comunidade, dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão feito numa parceria entre a Universidade e a Câmara, como dito, que tem o firme propósito de aproximar a Universidade da comunidade. Assim começamos. Stefano, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Boa noite, professor Josivaldo. Boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem. Faz tempo que você não aparecia? Faz tempo mesmo, faz um mês que a gente não se encontra aqui. E para a nossa entrevista hoje recebemos o Bruno Monteiro. Bruno, tudo bem? Como vai? Tudo bem, professor. Obrigado pelo convite desde já. Nós é que agradecemos, é um prazer recebê-lo aqui. E vamos para os nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Eu começo então. Por favor. Essa semana muito me impressionou, e é o meu destaque da semana, a forma como o ministro Joaquim Levy, ministro da Fazenda, vem conduzindo os seus trabalhos frente ao governo, né? E ele disse o seguinte: se verificarmos que a Receita não comporta o cumprimento da meta fiscal, a gente toma medidas. E temos de avaliar se é questão de ampliar mais os cortes ou que outra medida temos de fazer. Isso é tranquilo e é o que a lei manda. Assim falou Joaquim Levy, e eu gostaria de chamar a atenção para dois fatos. Primeiro, o quão duro o ministro tem sido, simplesmente dizendo o seguinte: é tranquilo, é só ir lá e cortar mais um tanto e as coisas vão se resolvendo dessa forma. Porque, na verdade, não existe milagre. É o seguinte: ou aumenta imposto, ou aumenta a quantidade, ou aumenta a quantidade de impostos, ou aumenta a quantidade de gastos, de cortes, né? Perdão. E o ministro tem sido muito duro nessa linha de trabalho, tem sido pouco flexível. E o outro aspecto que me chama a atenção em relação ao ministro é que ele tem cumprido uma agenda política, o que não é comum também com os ministros da Fazenda no Brasil. Eles são mais tecnicistas e o papel de fazer o apoio político, de construir o apoio político, via de regra, é feito pela base política, evidentemente, do governo. Ele não, ele tem ido regularmente discutir com deputados, com senadores, com a base política do governo, até com os adversários, a oposição, tentando construir a agenda política que interessa ao governo para a aprovação das reformas, das medidas que o governo tem tomado. Tá certo? E aí é o seguinte: vai cortar 80 ou 60. A base política do governo gostaria que o corte fosse da ordem de 60. Já o ministro, a equipe econômica, defende que seja na ordem de 80 bilhões. Até o final dessa semana nós teremos notícias a respeito disso. O fato é que você que está em casa nos assistindo, isso acertará radicalmente ou literalmente no seu bolso, você pode ter certeza disso, tá ok? Na verdade, já desde o início do ano a gente está sentindo algumas coisas que já vão acertando diretamente no nosso bolso, né? E talvez seja por volta dos 80 bilhões mesmo, né? Porque, como disse o ministro, deve ser tranquilo para ele. Deve ser tranquilo. Não está sendo muito tranquilo para nós. Para a gente é terrível, né? Para ele é tranquilo. A grande preocupação é se um corte da ordem de 80 bilhões no orçamento não levaria o país a uma paralisia, né? Porque o governo deixaria de investir coisas. Esperemos que sejam só 80 bi, porque às vezes depois, com o decorrer do ano, a coisa se calhar muda um pouco de figura e às vezes são 80 bi numa primeira etapa e depois pode ser que venham mais cortes, que foi o que aconteceu um bocado com a nossa realidade lá do outro lado, que foi sendo gradual. Então esperemos que sejam só mesmo os 80, que já seria um número bastante impactante no bolso do povo brasileiro.
Com certeza. Isso é verdade, porque não está garantido, é isso que o Bruno está falando, não está garantido que seja qual exatamente a ordem de valores, porque depende do crescimento ou da desaceleração do país até o final do. Se nós não tivermos crescimento nenhum ou até uma falta do crescimento, uma falta de crescimento, esse número pode ser alterado ainda com represamento de ações mais para o final do ano. Esse é um perigo. Meu querido Stefano, suas considerações, seus destaques. Meu destaque da semana vai ser em relação à tecnologia, né? Foi uma pesquisa divulgada e realizada pela Microsoft, e ela fez essa pesquisa durante o ano de 2013 no Canadá, com cerca de 2.000 indivíduos, né, 2.000 respondentes de um questionário e mais 112 voluntários que tiveram ondas cerebrais medidas. Foi para falar que a tecnologia tem deixado o ser humano com atenção mais curta do que os peixinhos dourados. O peixinho dourado tem por volta de atenção, consegue ter atenção, uma concentração de 9 segundos, e o ser humano está hoje na faixa dos 8 segundos de concentração. De 2000 para cá, né, do ano 2000 para 2013, essa concentração dos indivíduos ela diminuiu, porque era na faixa dos 10 segundos. A Microsoft sinaliza que a possível queda da concentração é a utilização de grande quantidade de mídias digitais ao mesmo tempo, o que acaba sendo rotineiro, está cada vez mais constante. Às vezes o indivíduo está na frente do computador, com um tablet do lado, mandando mensagens também pelo celular, no WhatsApp, e a queda da concentração, na verdade, diz que é questão de adrenalina, né? Que o indivíduo ele está se motivando sempre com o novo, e no momento que ele precisa de uma concentração um pouco maior, ele não consegue parar e prestar atenção mais do que 8 segundos. Então ele está sempre na busca do novo. Então ele assiste um filme, manda uma mensagem pelo celular, mas também, por outro lado, a pesquisa sinaliza, mas isso ainda são hipóteses, talvez só vão ser comprovadas daqui a um tempo, de que a mente do ser humano está se adaptando. Talvez novas gerações que tenham nascido ou que nasçam nessa nova realidade consigam ter picos de concentração diferenciados. Isso já mostra, né, indivíduos que já mais novos, que na verdade são pessoas que conseguem selecionar exatamente aquilo que elas têm a intenção de manter o interesse ou não, de manter o foco. Mas é isso, é uma pesquisa interessante. Exato. Impressionante esse seu destaque, e agora há pouco na universidade nós estamos conversando sobre isso, porque na condição de professores nós somos afetados diretamente sobre esse tema com as novas gerações que lá chegam na universidade, que aqui chegam na universidade. E é uma preocupação de como nós, docentes, nos ajustarmos a essa nova condição, né? Porque nós aprendemos, né? Nós fizemos o nosso processo, né, de formação como educadores de uma forma, e essa sociedade, ela está, essas novas gerações, né? A sociedade não, essas novas gerações, ela chega na universidade com um novo formato, vamos dizer assim, que é o que você está mostrando muito bem aí. Na verdade, Josivaldo, a escolha foi porque desde quando eu comecei a pesquisar, eu acabei me envolvendo muito com a questão da tecnologia, e existem discussões muito interessantes nessa área, né, de como é que os alunos têm perdido a concentração, ou talvez, na verdade, eles têm mudado a forma, o comportamento. E foi por isso que eu trouxe o destaque, na verdade, porque tem muito a ver com uma dos ramos da minha pesquisa. Do teu ramo, né? E aí eu acabei, vendo essa pesquisa, eu falei, eu acho que é importante destacar. Legal. Porque tanto no ambiente educativo, tanto dentro da escola, quanto na comunidade, no dia a dia, de uma maneira geral. Às vezes você assiste o jogo, faz um gol, você manda uma mensagem, mas você perde alguns outros lances importantes ali, comemoração. Ou comemorando, ou xingando quem está mandando uma mensagem contrária para você. Eu fico, uma das preocupações, por exemplo, quando eu vou dar aula de 8 às 12 da manhã, por exemplo, como é que eu vou segurar 80 jovens ali, 50, sei lá quantos, né? Durante 4 horas, né?
vendo essa pesquisa. Eu vou ficar mais preocupado ainda agora, na próxima vez que eu for entrar em sala de aula. Criar um grupo do WhatsApp ali. Exatamente. Criar um vírus e assim que entra na sala de aula por radiofrequência, todos os aparelhos eletrônicos, aparece só uma câmera apontada para o professor e só aparece a imagem do professor dando a aula, em qualquer mídia. Eles podem até ficar mais aborrecidos com isso. Enfim, mas é uma preocupação, isso tem que ser levado dentro das universidades de uma forma regular para que nós criemos ajustes, né? Precisa ser feito, é um processo, né? A sociedade muda, tudo muda, nós temos que nos adequar para conseguir passar a mensagem da melhor forma possível, educar da melhor forma possível. Muito bem? Muito bem. E mais um destaque para encerrar essa nossa sessão, diz respeito ao número da taxa de desemprego que saiu agora de março, em abril, desculpa, de 2015, que ficou na ordem de 6,4%. O desemprego de 6,4% foi maior que o de março, de 6,2%, e é o maior desde abril, que foi 7,3%, quer dizer, um dos indicativos da crise que nós estamos vivendo. Nós já comentamos isso aqui outras vezes, para você que está em casa nos assistindo, é o desemprego. E ele viria no segundo momento do processo, conforme foi dito pelo Stefano, desde o início do ano, nós estamos atravessando dificuldades. Essas dificuldades estão sendo mostradas aí pela inflação, pela desaceleração na taxa de crescimento, pelo aumento da taxa de juros, e agora vem para cereja do bolo, se é que nós podemos chamar assim, né, um bolo horroroso, é a taxa de desemprego, né? É o tiro de misericórdia, né, para a crise. E nesse sentido, é um momento muito delicado, né? Nós estamos no mês 5 para mês 6, metade do ano, e assim, fica a questão, em que momento, lembra disso, Stefano? Em que momento da crise nós estamos? A crise, ela é um U, né? O processo de desaceleração é um U, mas vai caindo, chega no fundo do poço, fica um tempo e depois volta a subir. Em que posição, em que local desse U nós estamos? Nós estamos aqui na fase ainda de descenso, nós já estamos na fase do fundo e passando por ele. A única coisa que eu tenho certeza é que nós não começamos a subir ainda, isso é clássico, isso é claro, né? Mas é uma preocupação. Há quem diga que nós estamos nessa fase aqui do fundo, ainda começando, e que só teríamos, de fato, uma sinalização clara do processo de crescimento, de retomada do crescimento do Brasil, no segundo semestre de 2016. É preocupante. É bastante preocupante. Eu acho que enquanto você estava dando essas duas boas notícias nos destaques da semana, eu estava pensando justamente nessa questão que a gente já abordou em outros programas, né? Até acho que eu cheguei a comentar de uma análise de economistas britânicos que dizia que o Brasil vai retomar o crescimento, mas antes de retomar o crescimento ia piorar bastante. Sim, acontece. Então também a dúvida é em que fase dessa piora nós estamos, né? Nós nos encontramos. Tudo bem? Ok? Podemos seguir? Vamos para a nossa entrevista da semana. Esse é o programa de número 31. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Bruno Miguel dos Santos Monteiro, que é natural da cidade do Porto, em Portugal. O Bruno fez licenciatura em Engenharia Agrícola, não é isso, Bruno? Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal. Mas o Bruno, ele cumpriu uma etapa do curso dele aqui conosco, um ano aproximadamente, na UFSCar Campus Araras. Ele fez mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP de Piracicaba, e faz doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na mesma USP de Piracicaba. Está terminando o doutorado, portanto. Ele é de família de produtores de vinho em Portugal, mais precisamente na região do Douro, que é uma das principais regiões de produção de vinho do mundo. E nós aproveitamos para convidar o Bruno para participar desse nosso programa, para falar sobre vinhos do Douro de Portugal. Bruno,
mais uma vez, obrigado por ter vindo, é um prazer te receber aqui. O que são os vinhos, ou como estão os vinhos portugueses, o que é um vinho português e o que é um vinho do Douro? Então, os vinhos atualmente em Portugal estão o professor acabou de falar na época da crise, e ao longo do tempo o vinho português esteve muito na parte de baixo do U, em que produzia-se coisas razoáveis, mas que não tinham reconhecimento mundial nenhum. Neste momento começamos a produzir vinhos com altíssima qualidade. Este ano, por exemplo, temos o ano que passou tivemos um crescimento de 10% de volume e 23% de valor arrecadado, ou seja, o que indica que nós estamos a produzir mais e a exportar mais, mas com valor agregado muito maior. Antigamente o que acontecia nas nossas regiões é que nós produzíamos muito vinho do Porto, e o vinho do Porto era quase como uma commodity, tinha um preço relativamente baixo, tinha um preço seguro, por assim dizer, e durante muito tempo se viveu à pala desse preço seguro. Hoje em dia, com a concorrência dos mercados e de abertura dos mercados, esses vinhos continuam, têm o seu segmento, mas os vinhos que não são enriquecidos e não são, como é o caso do vinho do Porto, os vinhos comuns de mesa, por assim dizer, têm uma expressão muito maior e têm conquistado cada vez mais o mercado mundial. Ainda agora, há poucos dias atrás, tivemos a eleição do Wine Spectator e no top 5 temos 3 vinhos portugueses. 3 estão no top 5? 3 estão no top 5. O primeiro é um vinho do Porto, de 2011, um vintage de 2011. Depois temos no terceiro lugar vinhos de consumo, vinho de mesa de 2014 e de 2012 também, no terceiro e no quarto lugar. Ok. E o que diferencia o vinho do Porto desse vinho de mesa ou de consumo? O vinho do Porto, ele é um processo de produção diferente. Quando eu começo a fermentação, eu tenho uma porcentagem, é um suco de uva, por exemplo. Aí as leveduras começam a fermentar e quando chega a metade desse valor, mais ou menos, de açúcar fermentado, eu adiciono aguardente vínica, e que interrompe a fermentação. Então é um vinho fortificado, tem um teor alcoólico elevado, mas ao mesmo tempo tem uma certa doçura. Essa é a grande diferença do vinho do Porto e que permite ter umas características que são diferenciadas. Posso emendar na mesma pergunta? Sim. E o que diferencia os vinhos portugueses dos outros da Europa ou do mundo? Devido à nossa tradição, à tradição portuguesa que já vem desde o Império Romano, e devido ao fechamento, ao conservadorismo do país, nós mantivemos um amplo número de variedades que são só nossas, não são intercontinentais, por assim dizer. Então nós temos uma riqueza muito grande de variedades e essas variedades produzem vinhos únicos, porque cada variedade tem a sua característica. Então, como nós temos essa ampla variedade, podemos selecionar e fazer coisas diferentes que os outros países não fazem. Muitas vezes, quando eu questiono, as pessoas questionam-me que tipo de variedades eu tenho na minha propriedade, eu falo algumas, como Tinto-Cão, Touriga Francesa, Touriga Nacional, e as pessoas não sabem porque não é um Merlot, não é um Cabernet Sauvignon, que são castas que se tornaram famosas, universais, por assim dizer. E isso cria esse nicho e essa espetacularidade dos vinhos portugueses. E a aceitação desses vinhos também no mercado internacional, ela é grande também? Tem sido cada vez maior, tem crescido muito, houve um investimento muito grande. O curso de Enologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem 27, 28 anos. Foi criado em 88 e com isso criou-se uma geração de pessoas que realmente já tinham formação, já tinham conhecimento de técnicas e quando tiveram a oportunidade de chegar nos próprios lugares, de conhecer os lugares e poder tirar o máximo de cada um desses lugares. Então hoje em dia está-se a chegar ao auge, eu acho que estamos a chegar ao auge, poderemos ainda chegar muito mais longe, mas estamos a caminho do auge, de realmente produzir grandes coisas, vinhos muito, muito bons. Já produzimos alguns, mas acho que ainda podemos ir muito mais adiante. O capital humano tem feito a diferença totalmente. Essa é a minha... Aproveitando também em que você tem números para nos indicar, por exemplo, em que posição
está Portugal com seus vinhos em relação a outros países, percentualmente, ou alguma coisa que nos mostre? Então, a nível de volume, Portugal não é um país com um volume produtor muito grande. A França é o maior, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos produzem volumes muito maiores que nós. Nós somos um país relativamente pequeno, não podemos primar pela quantidade porque não temos essa opção, por sermos pequeno. Iríamos sempre mais pela qualidade. Somos um país em que estaremos talvez no 8º, 9º lugar na posição de produtores mundiais. É muito baixa a produção. E o tipo de uva utilizado na produção do vinho do Porto? Ela é então, a mesma uva utilizada nos vinhos tradicionalmente, a casta que mais se destacou na produção dos vinhos do Porto foi a Touriga Nacional, por características que se adequavam melhor aos lugares. Produz-se muitos vinhos de mesa com essa casta, mas existe agora uma tendência que está a mudar, porque ela marca muitos vinhos. Ela tem as características dela são muito vincadas. Então existe uma tendência, como em Portugal se faz muito vinho de corte, isto é, mistura-se muitas variedades, não só uma variedade, não são monovarietais, então está-se a reduzir muito a percentagem dessa Touriga Nacional e cada vez mais se está dando destaque e atribuindo mais destaque, por exemplo, à Touriga Francesa. As variedades estão a mudar, vão mudando, é uma questão também um pouco de moda, penso eu. Entendi. Na cidade do Porto, na região do Porto, produção do vinho do Douro, existia uma forte presença de empresas inglesas. Conta um pouco dessa história para nós. Isso ainda é verdade? Conta um pouco disso. Então, o que aconteceu foi assim, no século XVII, o Marquês de Pombal definiu a região demarcada do Douro. Em 1703 foi feito um acordo chamado o Acordo de Meeting, o Tratado de Meeting, em que Portugal exportaria vinhos para a Inglaterra com menos um terço, ou seja, 33% de redução de impostos em relação aos vinhos franceses, com a obrigação de nós consumirmos os lanifícios dos ingleses. O que aconteceu foi que, com esse benefício, os ingleses tinham dinheiro e nós consumíamos muito mais tecidos do que eles consumiam o nosso vinho. Então eles enriqueceram e chegaram à região, já que tinham esse benefício, e compraram grande parte das vinícolas. Ainda hoje, muitas dessas vinícolas, hoje é tudo capital aberto, grande parte delas é tudo capital aberto, mas sim, a tendência ainda é muita família inglesa. Desses três vinhos, pelo menos um ainda é de uma família inglesa. Entendi. Dos três maiores. Entendi. E as regiões de Portugal a respeito... fala um pouco sobre as regiões de produção de vinho em Portugal, fugindo um pouco da região do Douro. Sem puxar a brasa para a minha sardinha. Exato, nós vamos ficar só no Douro, vamos pensar no país como um todo. Então, nós temos muitas regiões e depois temos muitas sub-regiões, mas as regiões principais, a que produz o Alentejo, sem sombra de dúvidas, temos a região dos vinhos verdes, temos a região do Dão, essas são marcadamente as principais. A região dos vinhos verdes tem tido cada vez mais um destaque mundial, porque produz uns vinhos brancos fantásticos, que até para o mercado brasileiro é sensacional, porque são vinhos muito bons de ser bebidos em condições de clima quente. Não têm um teor alcoólico tão elevado e podem ser perfeitamente, bebe-se de forma gelada. A região do Dão são os vinhos que eu acho que têm uma complexidade muito boa e são muito redondos, não são tão agressivos. E o Alentejo, por si só, por uma questão de tradição, são vinhos muito encorpados, muito robustos. E o vinho do Alentejo, em comparação, o vinho do Porto, nós já produzíamos muito vinho do Porto e o Alentejo sempre produziu muito vinho de mesa. Então, ele já tem uma tradição, a região do Alentejo já tem uma tradição de produzir vinhos de mesa com muito destaque. O imperador Dom Pedro bebia um vinho do Alentejo, que era o Peramanca, era o vinho do imperador. Então, o Alentejo tem uma expressão muito grande mundial e irá continuar. Este ano teve 6 medalhas de ouro no concurso internacional, 6 medalhas de ouro. O Dão também a Madeira teve também 6 medalhas de ouro, que é uma região que nós nos esquecemos.
mas a Madeira tem uma expressão mundial muito grande, porque os Estados Unidos a independência dos Estados Unidos foram brindadas com um copo de vinho de Madeira, então eles importam muito, aliás, a grande fatia das exportações deles é para os Estados Unidos. Entendi. Você disse que Portugal ele é um país bastante conservador, não é isso? Na verdade, eu fiquei 1 ano e meio na Espanha, mas os espanhóis também são. Então, assim, se você for conversar de vinho na Espanha, eles vão falar só dos vinhos espanhóis. Isso acaba sendo normal ali na Europa, na Espanha. Em Portugal existe uma aceitação de vinhos ali Eu acho que é uma questão países ou não. Se conversar com o francês, então. Eu acho que é uma questão latina isso. Mas os franceses nesse aspecto eu acho que têm uma aceitação um bocado maior. Eles são conservadores. Eles dizem que os deles são os melhores. Mas existe uma inserção no mercado francês de vinhos da América do Sul, chileno. Os chilenos foram os primeiros a entrar com muita força no mercado francês e conseguiram entrar porque os custos de produção são mais baixos e chegavam vinhos com uma qualidade média razoável. Tem vinho brasileiro no mercado francês também. E tem vinho brasileiro já no mercado francês. Perguntando isso porque uma vez teve meu antigo orientador, ele teve na França, pediu um vinho de qualidade e acabaram trazendo para ele um vinho brasileiro. Ele falou, não, eu quero um vinho francês. Então, eu não acredito que os franceses fizeram isso. Na sua opinião, obviamente tirando os vinhos do Douro, né, claro, né, qual um grande vinho, quais são os grandes vinhos no mundo aí para... Então, o que eu tenho visto e que tenho analisado ao longo do tempo é que tenho encontrado existe uma migração um bocado, o Novo Mundo, a África do Sul, a Califórnia, a Austrália, eles têm aparecido com vinhos muito, muito bons. Então, o próprio Chile, nos 10 melhores vinhos, até tinha comentado com o professor, o Dom Melchior, que é um vinho chileno. Então, acredito que vai começar a haver uma mudança dos hábitos do que é a realidade dos vinhos. E o vinho, o que são os melhores vinhos, é um debate muito, muito grande, porque dependendo da forma da pessoa que está a beber e do hábito de consumo, essa tendência tem uma certa mudança. Então, acredito que... Mas existe eu considero que os vinhos franceses são muito bons. Entendi. Realmente. O Dom Melchior está no top 10, né? Está no top 10. Me impressionou realmente, mas vamos lá. É bom, eu acho bom porque vai ampliando a base, né? E o Bruno estava nos contando agora há pouco a respeito das novas sensações, né, vinícolas, vamos dizer assim, pelo mundo afora. Fala um pouco sobre isso para nós, Bruno. Então, eu fiquei surpreso a ler estes dias nos periódicos que eu acompanho. O Peru, que não é um país com tradição vinícola, tem uma medalha de bronze nesse último concurso. O Cazaquistão, 5 medalhas de ouro e 10 de bronze. Índia, China, Rússia, Japão com medalhados também. Taiwan com uma primeira medalha de ouro, ou seja, existe uma certa migração do setor dos vinhos, que ficava no paralelo 33 e que agora, pelos vistos, já existe pontos a nível global em que se produzem vinhos de altíssima qualidade também. Então não me surpreende nada que cada vez mais apareçam vinhos muito bons de regiões que não tinham tradição nenhuma. Norte-americano também produz vinhos de qualidade, Estados Unidos? Os Estados Unidos têm a Califórnia e tem outros lugares onde eu estive na região dos Grandes Lagos e tive a oportunidade de provar vinhos razoáveis também. Vinhos diferentes, são conceitos diferentes, mas vinhos também muito bons. A Califórnia já tem uma certa tradição no mercado, inclusive, né? Muito bem, são paradigmas que estão sendo quebrados também no universo vinícola, né?
Mas nós sabemos que Portugal vai continuar sendo de relevância internacional. E eu tenho certeza disso, não é porque você está aqui não, mas eu já tomei muitos vinhos portugueses. A família do Bruno produz vinhos. Fala um pouquinho, rapidamente, sobre o que a tua família faz, Bruno. Então, por uma questão de... Nós vendíamos as uvas para adegas cooperativas, mas a adega cooperativa, não sei se aqui, pelo que eu tenho visto aqui no Brasil, também não tem um funcionamento assim tão bom. E com esse funcionamento não tão bom, a gente decidiu começar a produzir vinho em casa, não só para consumo interno, mas até para poder abastecer alguns amigos. E começamos a produzir vinho e os nossos vinhos não é para me gabar, mas ali no meu vilarejo não tem quem produza nada melhor. Há quanto tempo vocês produzem vinho? A gente já produz vinho há uns 10 anos já. Quantas garrafas você faz por ano? Aproximadamente umas 3.000 agora. Eu sou a prova de que é um bom vinho, já tomei os vinhos da família do Bruno. Muito bem, assim chegamos ao final do nosso programa. Bruno, nós queríamos te agradecer pela presença, foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer eu estar aqui, agradeço imenso e sempre que me solicitarem a minha presença estarei aqui com todo o prazer. Muito obrigado. Stefano, foi um prazer mais uma vez, foi um prazer mais uma vez estar aqui contigo. Foi um prazer também, Josivaldo, prazer, Bruno. Foi muito bom. É isso aí. Assim chegamos ao final de mais uma Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve. Tchau.